Estamos... Temos que caminhar bastante. Estou em altura. Um corredor fora de controle. O controle da polícia também é forte. Forte. Então, lá vamos nós. Bogardon. O vídeo que vamos presenciar hoje é um pouco diferente do que estamos acostumados a ver neste canal. Primeiro, pela tensão que aqui se vive, e segundo, por toda a história que vamos aprender aqui. Nós vamos entrar por uma das portas, como está sendo sinalizado ali, por onde se vê aquele tipo de telhadinho de chapas acima do Muro das Lamentações, para finalmente chegar àquele local que se parece com o Domo da Rocha. Temos que passar por um forte controle policial e prestar atenção antes de entrar. O que há na porta são protetores, porque é uma área de atenção. Como eu disse, vamos vê-lo a partir de uma imagem aérea. A área do Monte do Templo, ou Esplanada da Mesquita, tem exatamente 9 portas, das quais há uma que é a número 10, e é a que se encontra fechada. Porta Oriental. Depois temos outras 3 para o lado norte e depois temos outras 6 do lado ocidental. A porta número 7 seria mais o controle policial pelo qual tivemos que passar. Este tem certas restrições que um tem que cumprir. Onde você não pode tocar em nada, pegar objetos do chão, dar entrevistas ou se comunicar. E algumas outras coisas mais que estão escritas lá para o dia em que vocês tiverem que vir visitar. Eles têm 2 horários no dia, de domingo a quinta, das 7h30 às 11h, e depois das 13h30 às 14h30. Existem certas restrições para o povo judeu, ou seja, para os judeus religiosos ortodoxos, que quando entram precisam ser escoltados por policiais. Ainda do monte, de cima, podemos ver a Zona Sul, a Zona Norte, a Zona Leste e a Zona Oeste. E exatamente aqui, entre as árvores, é onde vamos começar nosso vídeo. Olhem exatamente ali, ao longe. Aquilo é o que se conhece como a Mesquita do Domo da Rocha. E esta é a mesquita, a que está lá atrás. Vocês vão ver uma cúpula cinza. Não é a cúpula dourada. A cúpula dourada vocês vão ter exatamente ali. E não é uma mesquita, ou seja, não é um lugar de oração. A mesquita é um lugar de oração. Este é o lugar onde está depositado ou onde dentro se encontra o que é conhecido como a rocha do fundamento. O lugar onde se acredita que aqui Abraão iria sacrificar Isaque, e onde estava o primeiro e o segundo templo. Façamos um pouco de história. O domo, ou também conhecido como a Cúpula da Rocha, foi construído no final do século VI por ordem de Abd al-Malik, califa da dinastia Umayyad.
Esta construção foi criada para proteger a roca que se encontra em seu interior, conhecida também como a Roca do Fundamento. Segundo a tradição muçulmana, Maomé ascendeu ao céu a partir daqui. Existe uma inscrição em árabe dentro da cúpula, que data da época de 691, depois da Era Comum. A data em que se estima que a construção deste templo foi concluída. Esta é de uma estrutura octogonal e no topo se encontra a cúpula dourada. Esta é de alumínio, revestida de ouro, e esta construção é considerada o monumento islâmico mais antigo ainda de pé até hoje. Por outro lado, este também é um lugar sagrado para o povo judeu, pois no Antigo Testamento, ou como é chamado em hebraico, no Tanak, é demonstrado que foi nesta área que Abraão iria sacrificar Isaque. Foi aqui que Ornã, o Jebuseu, permitiu o lugar a Davi para oferecer holocausto após o perdão de Deus ao povo durante seu reinado. Foi aqui que se ergueu a primeira casa de Deus, edificada pelo rei Salomão, e foi aqui onde, anos mais tarde, se ergueria o templo de Herodes. Também é aqui, onde, conforme o livro de Ezequiel e Apocalipse, se erguerá um terceiro templo para o povo judeu. Mas até então, ainda há muito a aprender. Este santuário hoje é objeto de polêmica no Oriente Médio, e mais precisamente, entre alguns judeus e muçulmanos. Está protegido pela Jordânia após os acordos de paz de 1994, vigiado pela segurança israelense e administrado pelo Waqf, a Ordem Islâmica. A entrada de não-muçulmanos no Domo da Rocha é proibida. E para aqueles que não são, poderia-se conseguir uma permissão especial da autoridade religiosa islâmica. No entanto, o acesso ao pátio é permitido a não-muçulmanos. Em outras palavras, cristãos e judeus e não praticantes. Eles podem entrar por uma das 9 portas, a que se encontra acima do Muro das Lamentações. Pode-se ver na área alguns judeus religiosos escoltados pela segurança israelense, pois podem caminhar por aqui 2 vezes ao dia. Mas eles têm estritamente proibido fazer orações e entoar salmos. Muito bem, como eu disse antes, de verdade, eu não sei se estou. Eu não sei. Mas aqui se experimenta algo bem interessante, a verdade. Bem, como vocês sabem, muitíssima gente. Vimos no vídeo anterior toda essa confusão que há acerca da construção do monte. Porque houve um vídeo que vimos no anterior. Se não viram o vídeo anterior com a explicação, vão por aqui. Em algum lugar vão ter isso. Como link, onde vocês poderão ver que nós estamos explicando concretamente de que nem tudo que sai daqui é verdadeiro. É preciso entender exatamente a cultura, é preciso entender o idioma, é preciso entender a idiosincrasia, é preciso entender exatamente todas as políticas que estão acontecendo aqui. Então, exatamente, eu estou agora mesmo no lugar onde deveria começar oficialmente. O que em um momento acreditamos e entendemos pelas Escrituras vai estar o futuro. Terceiro templo. Agora lembrem-se que também falamos em um material que tivemos 4 aulas sobre o templo. E eu expliquei desde 00. Onde foi o lugar original? Onde estava? Segundo o Senhor, ele envia a Abraão. Onde estava o primeiro templo? Onde estava o segundo templo? E onde possivelmente pode estar o terceiro templo? E quais são as conversas que estão sendo realizadas? Desculpem pelo som do vento. Pode afetar um pouco a gravação. Estamos aqui agora para que vocês vejam que isso não é nada montado. Eu moro aqui não, neste monte. Este é o Monte Moriá, o famoso Monte Moriá. Agora eu vou me aproximar um pouco para que vocês vejam. Olhem essa construção. Esta, como eu disse, é o que se conhece como o Domo da Rocha. Em muitíssimos idiomas.
A cobertura que vocês veem aí em cima é uma cobertura de ouro. Reparem todo o trabalho de mármore que há aqui, ao redor. E exatamente aqui onde uma vez esteve o Templo de Salomão. Por este lado, exatamente. Por ali, atrás, por ali. Vejam esses, não sei se conseguem ver aqui ao longe. Esses como arcos, aqui 3 arcos, há toda uma esplanada ali, assim, abaixo, atrás. Vão ver outra cúpula, que é a cúpula da Mesquita de Omar. Essa é a mesquita, onde sim se ora, onde sim se elevam orações. Aqui na cúpula da rocha, não é um lugar de mesquita, não é um lugar de oração, mas, no entanto, ali sim é. Não quer dizer que aqui não oram. Obviamente que aqui também oram. Os que são muçulmanos vêm aqui e oram nesta cúpula dourada. Mas não está como dedicada a uma mesquita oficialmente de a oração, ou seja, como um centro de adoração, mas é um centro onde originalmente se encontra o que se considera o lugar original. As rochas estão abaixo. Aqui, bem abaixo, estão o que eram as rocas, ou a roca mais precisamente, que restou de toda essa montanha que estamos pisando aqui. Esqueçam, essas rochas não estavam na época da Bíblia. Isso era toda uma montanha. Então foi lá que primeiro chegou quem vem aqui historicamente. Agora vou fazer uma espécie de ordem bem leve. Mas reparem, vamos a isso antes que eu queria mostrar a vocês lá a Mesquita de Omar. Abaixo, ou seja, onde termina o muro, vocês podem descer. Há algumas escadarias, o que chamamos de escadas. Sul da cidade de Jerusalém, que levava à cidade de David, onde antigamente viviam os jebuseus. Desde lá, é onde se encontra, para que vocês tenham uma ideia, o tanque de Siloé. Ok, desde aqui. E antigamente aqui se encontrava o altar, possivelmente muito perto de onde se encontra esta pequena cúpula. Aqui que se pode ver a pequenina. Aqui na frente, possivelmente ali se encontrava o altar, onde saíam os sacerdotes, os levitas. A Bíblia nos diz até mesmo no Novo Testamento, quando se celebrava a festa dos tabernáculos, os sacerdotes tinham que sair, fazer toda uma caminhada por aqui, descer, 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 descer. E se dirigiam para o tanque de Siloé. Quando eles chegavam ao tanque de Siloé, enchiam suas vasilhas com água, e de lá vinham juntamente com os levitas, novamente para cá, para o templo, para fazer o que é conhecido como a libação de água e vinho. E lembrem-se que isso era feito por 7 dias, que era o que durava a festa de Sucot, a festa dos tabernáculos. Mas no 8º dia, especificamente, era conhecido como o dia da grande festa. O 8º dia. O 8º dia da grande festa. E é onde o Senhor se levanta e diz: aquele que tem sede, venha a mim e nunca mais terá sede. Beba de mim e nunca mais terá sede. Ou seja, a aliviação da água feita na antiguidade acaba sendo cumprida pelo Messias. Neste exato lugar, ele se levanta em uma das festas. O povo judeu tinha a obrigação de comparecer a 3 festas em Jerusalém. E ele esteve aqui em uma dessas festas, especificamente na festa dos tabernáculos, quase já em uma das últimas visitas de Jesus a Jerusalém antes da crucificação. Bem, vamos continuar o percurso. Mostrarei mais um pouco. Vou tentar chegar, reparem, vou tentar chegar ao lugar onde o Messias entrou em Lucas 19, verso 42. Nós sabemos que ele veio do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras está para aquele lado, ele veio do Monte das Oliveiras. Entrou pela famosa Porta Dourada, o que é conhecido como a Porta da Misericórdia, a Porta Oriental, a que dá para o Oriente. E ele entrou, encontrando-se neste local. Por ali embaixo, com todas aquelas mesas, ele fez uma revolta, encontrando-as por aquele lado. Eu vou tentar entrar para ver se podemos chegar o mais perto possível do lugar onde se encontra a Porta da Misericórdia, a Porta Dourada. Então, vamos para lá.
Acabei de trocar de câmera. A qualidade não é a mesma. É que tive um problema. A verdade é que me fizeram desligar a câmera. E há um controle policial excessivo. Só me permitiram ficar com o telefone, nada mais. Então aqui estou com ele. Espero que dê para ouvir bem. Exatamente o que vocês estão vendo aqui ao meu lado, aqui, exatamente aqui. É o que é conhecido como a Porta da Misericórdia. Nós estamos na porta, na parte interna, mais precisamente na parte de dentro. Não se pode apreciar, mas aqui na parte de cima existem como duas torres de vigilância, onde se encontra o exército. Aqui está trabalhando de maneira conjunta tanto a polícia local, a polícia do lado de Israel e a polícia também do que se conhece como Autoridade Palestina. Ambos estão neste lugar. Então aqui se fala hebraico e também se fala árabe. Entre os policiais há um trabalho em conjunto. Mas vou mostrar um pouquinho para que vocês possam ver ali um pouco mais de dentro de como se vê. Ao que parece, segundo nós, podemos interpretar e podemos entender que o que acontece o Senhor está na Porta da Misericórdia. A Porta da Misericórdia também é conhecida como a Porta Dourada, e no idioma hebraico é chamada de Sha'ar ar-Rahamim. Esta é a entrada mais antiga das atuais portas que cercam as muralhas da cidade antiga de Jerusalém. A porta está localizada no centro da muralha, que dá para o lado oriental. E na antiga época bíblica, era a porta que permitia o acesso direto ao Monte do Templo, a partir do Monte das Oliveiras. A porta oriental foi selada no ano de 1540, por ordem de Solimão, o Magnífico, um sultão do Império Otomano. Acredita-se que o motivo pelo qual a porta oriental foi fechada foi para evitar que o Messias judeu entrasse em Jerusalém. A tradição judaica afirma que o Messias passará pela porta oriental quando vier para governar. O muçulmano Solimão tentava frustrar os planos do Messias, selando esta porta com quase 5 metros de cimento. Além disso, eles mudaram para colocar um cemitério na entrada para evitar que o Messias tenha acesso, já que, segundo o livro de Levíticos, um sacerdote se torna impuro ao estar perto de corpos sem vida. A porta oriental permaneceu selada desde aquele tempo até o dia de hoje. No entanto, o que o sultão, junto com seu povo, aparentemente não sabia é que, na verdade, o Messias já havia entrado por essa porta alguns anos antes de eles a selarem. E com esse ato, o que eles finalmente fazem é afirmar publicamente o que foi previsto. No livro de Ezequiel I, o profeta Ezequiel vê a glória do Senhor retornar ao templo pela porta que dava para o Oriente. Isso pode ser encontrado no livro de Ezequiel, capítulo 42, e segundo, no capítulo 44 de Ezequiel. Pode-se ler que a porta está fechada, e diz o seguinte: Ele me fez voltar para a porta exterior do santuário, que olhava para o leste e estava fechada. E ele me disse: O Senhor, esta porta estará fechada, não será aberta, nem entrará por ela, homem, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Portanto, estará fechada. Finalmente, em Ezequiel, capítulo 46, o verso 12 diz o seguinte: Que há um príncipe que pode entrar pela porta oriental. Mas quando o príncipe fizer livremente holocausto ou ofertas de paz, ao Senhor abrirá a porta que olha para o oriente, depois sairá, e fecharão a porta depois que saírem. Sabemos que o próprio Messias foi o sacrifício pascal após a sua entrada triunfal. Interessante ver que hoje essa porta está fechada, tal como foi previsto em tempos antigos. Ok, bem, olhem. Depois de eles terem investigado e visto minha documentação, e visto que tudo estava em ordem e que não havia nenhum perigo, pare tudo o que estava ocorrendo aqui. E quanto às gravações e o resto? No final, me devolveram a câmera. Então não tenho mais... Bem, tenho o telefone também.
mas agora temos essa câmera que vai nos ajudar mais. Então, graças a Deus, Deus foi bom. Enquanto isso, o que vamos fazer agora que já a tenho comigo? Continuaremos caminhando até o local onde ficava a fortaleza, como mencionei anteriormente, Antonia. O lugar onde uma vez Jesus veio e foi julgado, que lá estava Pôncio Pilatos naquele lugar. Então vou tentar mostrar para vocês. Estou procurando a maneira mais confortável de entrar sem ter que pisar na grama. Então vou investigar. A Fortaleza Antônia, ou Torre de Antônio, foi um quartel militar construído por Herodes. O Grandes foi construído na extremidade oriental da muralha da cidade e estava localizado ao norte da cidade, próximo ao templo e ao tanque de Betesda. Acredita-se que o pretório de Jerusalém funcionava em uma área dentro da Fortaleza Antônia. O pretório foi o local onde ocorreu o julgamento de Jesus perante Pôncio Pilatos antes de ser enviado para a cruz. A fortaleza foi destruída no ano 70, depois da Era Comum, pelo exército de Tito durante o cerco à cidade de Jerusalém. O historiador Flávio José lançou um pouco mais de luz e descreveu a fortaleza como um local com 4 torres em cada canto. Joséfo localizou a fortaleza no canto noroeste do templo, exatamente como a maquete que se encontra hoje no Museu de Israel. Ok, bem, olhem, já estamos aqui. Depois de ter aprendido um pouco sobre onde estava o lugar e o que tinha acontecido naquele local. Hoje em dia, exatamente, é assim que se vê. Vamos ver, vou mostrar um pouco como se vê hoje em dia. Funciona uma escola? Uma escola só para meninos, apenas para meninos. O acesso a esta escola é pelo outro lado, pelo lado interno, da parte da porta. E há várias portas também aqui, não é? Mas a quesadilha principal está do lado interno, onde se encontra o lugar que uma vez foi a Fortaleza Antônia. Se conseguem observar, vamos ver se conseguem ver um pouco aqui. Sei que a câmera está um pouco longe, mas vejam lá atrás. É como parte da rocha original da montanha, que não é uma rocha trabalhada aqui. No entanto, sim, é uma rocha trabalhada. É uma pedra que foi como preenchida. Mas vejam que está construído exatamente. Vejam sobre a mesma rocha que estava aqui, que era obviamente rocha do deserto da Judéia. Toda a pedra aqui é calcária, é rocha. Então é assim que se vê hoje em dia. Não há muito para ver porque o acesso é bastante difícil, mas é assim que se vê. Também funciona aí dentro? Reparem que lá, ali, acima, vocês vão ver um minarete, porque também funciona um lugar de oração, uma mesquita lá, dentro daquele lugar. Enquanto continuávamos caminhando, olhávamos para todos os lados e percebemos que havia tanto que queríamos documentar. Mas, infelizmente, só nos deixaram entrar com a câmera do telefone e com uma câmera muito pequena. Então, não pudemos fazer muito. É a realidade. Víamos pessoas ao nosso redor, gente que aparentemente parece que quase todos os dias. Parece que tinham como seu espaço fixo naquele lugar, uma cadeira muito confortável, onde parece que estavam sentados horas e horas. Víamos pessoas que vão lá, sentam-se na grama e começam a estudar. Víamos pessoas que simplesmente podem passar ali, talvez dia após dia naquele lugar. Infelizmente, não nos foi permitido entrevistar absolutamente ninguém. Não podíamos fazer perguntas a ninguém, mas não nos faltava vontade de poder nos aproximar de alguém e perguntar. O tempo estava nos pressionando. Sabíamos que tínhamos que terminar. Sabíamos que muito em breve as portas seriam fechadas e tínhamos que conseguir sair, porque de outra forma não poderíamos sair por outro lugar. Então,
Com o pouco tempo que nos restou, o que decidimos foi dar uma última olhada na área onde ainda repousa a cúpula da rocha. Nós não podemos entrar. Judeus não podem entrar. Cristãos não podem entrar. Em um momento da história, por volta do ano 2002, aproximadamente, o acesso era permitido aos turistas, mas, devido às intifadas, quando as intifadas começaram, então o acesso foi completamente fechado e os turistas também não puderam mais entrar. O acesso principal à cúpula, ao Domo da Rocha, é por essa porta que vocês veem ali. Agora vou mostrá-las. Vou tentar me aproximar o máximo que posso. Ali, sim, guardas, como vocês podem observar aqui. Que eles são os que controlam. Nós estamos aqui, entrando por este lado. Mas de qualquer maneira, se eu me aproximar da porta, eles vão me chamar a atenção e não vão me deixar entrar. Esta é a porta principal. O acesso, como podem ver, não dá para ver nada. E de fato, quando alguém entra aqui, dizem que é proibido. Quando se entra pelo lado de Israel, porque eu entro pelo lado de Israel e tenho que deixar toda a minha documentação, é proibido ter acesso aqui dentro. Mas o que há lá dentro? Afinal, lá dentro está... Rocha do fundamento, o lugar onde Abraão iria sacrificar Isaque. E assim chegamos. Ao final deste vídeo, irmãos e irmãs, todos aqueles que estão do outro lado da tela, espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado este passeio de conhecimento. Este vídeo de aprender um pouco mais sobre os lugares onde a Bíblia nos diz que são importantes, onde existem lugares que foram importantes no passado, que têm uma ação no presente e que no futuro vão ter uma representação muito importante. Estamos em dias cruciais, em tempos cruciais, e como sempre digo, cuidado com todas as informações que circulam por aí pelo YouTube. Não é correto o que algumas pessoas dizem. Para poder entender Israel, é preciso estar em Israel. E não digo isso porque moro aqui, mas porque quando estive fora daqui, tinha uma imagem de Israel que completamente, quando cheguei aqui, mudou completamente para mim. Na verdade, acredito que muitas das pessoas que vieram e visitaram Israel podem afirmar isso. O que estou dizendo é que não é a mesma coisa estar do outro lado do mundo, falar de Israel, ensinar sobre Israel. Sem antes tê-lo conhecido e depois de tê-lo conhecido, posso garantir que tudo muda completamente. Então, duas coisas mais para dizer. Primeiro, se gostaram deste vídeo, compartilhem. Lembrem-se que todo domingo nós vamos estar postando um vídeo de um lugar em Israel. Neste canal Vozes de Israel. Então, aqueles de vocês que não estão inscritos são convidados a se inscrever. Então vá em frente, não custa dinheiro, é totalmente gratuito. E segundo, lembrem-se que aos domingos nós postamos um vídeo sobre Israel. Um lugar, um passeio em Israel. Os dias, geralmente às segundas-feiras. Nós temos nosso serviço online desde Israel para aqueles que querem experimentar louvor em hebraico e uma mensagem curta desde Israel às segundas-feiras. E durante a semana, nós também temos pequenas atualizações no canal, onde postamos algum vídeo interessante ou de interesse, mais precisamente não interessante, desculpe, de interesse do tema, de temas que são relevantes por aqui. No que diz respeito a Israel, a terra da Bíblia, e nossa visão, nosso chamado que o Senhor nos deu é de conectar a igreja global com a terra da Bíblia. E hoje em dia, justamente tudo isso, o que nos aconteceu, nos dá esta oportunidade de poder chegar até vocês sem nenhum tipo de limitação aérea. Por meio das redes sociais, vocês podem acessar sem precisar subir em um avião. Visitem também as nossas páginas na web. Temos a página web da Academia Online de Israel para aqueles que querem aprender muito mais, com muito mais profundidade. E para aqueles que querem saber sobre o ministério, também lá tem o endereço e o link do ministério. Antes de sair daqui, quero mostrar-lhes como se sai daqui.
Então vamos caminhando em direção à saída. Vamos lá que eu mostro como é o processo de saída. Como vocês viram antes, lembrem-se que contamos que ali, do outro lado, está o Muro das Lamentações. Agora está o povo judeu do outro lado abaixo. Assim, do outro lado abaixo, nós lembremos que estamos em cima, eles estão abaixo, orando no conhecido Muro das Lamentações, Muro Ocidental. Aqui nos ficou a cúpula dourada, o domo da rocha. E aqui há uma porta. Reparem que esta é a porta de saída. Agora bem, quando a ilha do novamente se abrir, os turistas vão poder voltar e caminhar por onde eu estive caminhando agora. Essa é a cúpula. Lembrem-se, tem essas escadarias e quando vocês caminham aqui, tem a porta de saída. E por aqui, diretamente. Então vocês já estão saindo para o lado de onde novamente começa o território de Israel. Vocês vão ver aqui a polícia, a segurança, aqui é somente saída, não é entrada. A entrada. É onde há um controle muito mais forte. Então vocês também vão poder aprender bastante. Reparem aqui as câmeras de segurança. Todo o controle da polícia na entrada é bastante forte. E não é devido ao corona, mas à segurança. Mas como vocês puderam ver, não se respira tensão, não há perigo. Sim, ele se levanta de vez em quando vêm os grupos religiosos ortodoxos que querem fazer orações e que estão proibidas as orações lá. Então surge um pouco de conflito. Então, bom, pronto, até aqui chegamos. Amigos, espero que tenham realmente aproveitado. Esperem que eu tire isso. Agora sim. E então nos vemos na próxima edição daqui de Vozes de Israel, com um vídeo de domingo. Para vocês do outro lado do mundo, que Deus os abençoe. Bênçãos e Alom Brajote. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Bênçãos, obrigado. Olhem, simplesmente não queria perder esta oportunidade para agradecer a todos que estiveram colaborando conosco neste material. A verdade é que há muito trabalho por trás, incluindo pesquisa histórica e arqueológica. Há muito, muito trabalho para poder trazer a vocês este material exclusivo deste lugar tão importante. Onde dissemos que aqui o passado, o presente e o futuro se unem neste exato mesmo espaço físico. Obrigado a todos que nos ajudaram. E quero convidar cada um de vocês que estão nos assistindo do outro lado para que possam aprender muito mais com todos os recursos que temos aqui. Abrimos uma academia online chamada The Local Area Network Academy. Vocês podem visitar o site israeladora.com. Vão ver um logo que diz The Land Academy. Lá vocês podem clicar e automaticamente vão entrar em uma página onde vai abrir para vocês recursos gratuitos para aqueles que querem aprender muito mais e ir mais fundo. Temos cursos como, por exemplo, Jesus Histórico, onde esse curso está ajudando muitos pastores e líderes a entender mais sobre a cultura, a entender mais sobre a geografia, sobre a história. E exatamente como o povo pensava na época em que o Messias estava caminhando aqui na terra, na cidade de Jerusalém. Sem mais, convido todos a aprender muito mais. E também faço um convite muito especial a vocês, porque nos próximos dias nós vamos estar ensinando e compartilhando em 5 lugares específicos. Os últimos 5 lugares onde o Messias passou suas últimas horas na face da terra. Vamos estar no cenáculo, no Gólgota, no Jardim do Getsêmani, no Jardim do Túmulo. Vamos estar na Fortaleza Antônia. Lugares onde aconteceu em cada um deles algo incrível. Mas vamos aprender do ponto de vista cultural. O que exatamente o povo pensava naquela época?
e o que o Messias queria que eles entendessem, que não puderam interpretar no tempo em que viviam. Hoje, nós temos muito mais luz e podemos aprender muito com o que o passado nos deixou. Então, todos estão convidados, inscrevam-se neste canal Vozes de Israel. E se este vídeo foi uma bênção para vocês, compartilhem com outras pessoas, para que possamos criar a maior comunidade juntos, conectando a Igreja Global com Israel. Deus os abençoe mais uma vez e nos vemos em uma próxima edição daqui de Vozes Israel. Shalom e bênçãos!